Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e esse é uma entrevista especial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tabagismo e as doenças relacionadas ao uso do cigarro. Com base em dados do Progress Hub, 12,6% da população adulta do Brasil fuma. Em adolescentes de 13 a 17 anos, o tabagismo também está presente. 5,4% desses jovens fazem uso do cigarro. Em combate ao tabagismo, a campanha Agosto Branco busca conscientizar a população sobre as consequências desse hábito tão nocivo à saúde. Sobre esse tema, eu convido a pneumologista, a doutora Juliana Pires, para falar um pouquinho com a gente. Olá, doutora, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Olá. Doutora, como eu falei, né, o dado realmente ele é muito impressionante, né? São mais de 12% da população do Brasil fuma. Em comparação a nível mundial, o Brasil não é líder, né, nessa questão, mas ainda assim é muito preocupante, né? O câncer de pulmão, ele é a doença principal causada pelo uso do cigarro ou existem outras doenças que também são preocupantes? Então, o cigarro, assim, o câncer de pulmão é uma das principais, mas no pulmão que ele causa, que é mais frequente do que o câncer de pulmão, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o famoso, popularmente, enfisema pulmonar, e que a longo prazo evolui com uma destruição importante do pulmão e evolui posteriormente com necessidade até de oxigênio e óbito, que é uma doença progressiva causada principalmente pelo tabagismo, é o principal fator de risco. Então, no pulmão, as principais doenças que a gente tem associado é o câncer de pulmão e a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema. Outros tipos de câncer também estão bem associados ao cigarro, como, por exemplo, o câncer de bexiga. Então, a gente sempre lembra do câncer de pulmão, mas assim, no pulmão, mais frequente do que o câncer de pulmão, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ser tão grave quanto levar a óbito, e outros tipos de câncer que também estão associados, como câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de laringe, também são extremamente associados à questão do tabagismo. Inclusive, doutora, atrás das caixinhas de cigarro, né, sempre tem aquelas fotos que são muito assustadoras, né, mas que realmente acontecem, né, e essas fotos, elas são um alerta para que a pessoa pare de fumar, mas ainda assim é um vício, né, muito sério. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, doutora, toda pessoa que fuma, ela vai ter algum problema de saúde mais para frente, alguma doença que pode levá-la a óbito? Então, não necessariamente, porque todas essas doenças, seja a questão da doença pulmonar obstrutiva crônica, esses tipos de câncer, ou até as doenças cardiovasculares também, que estão bem associadas ao cigarro, tem um fator genético envolvido. Então, tem pessoas que são privilegiadas pela genética e que mesmo fumando durante muito tempo, pode ser que não desenvolvam nenhuma dessas doenças. Porém, a sua chance aumenta exponencialmente de desenvolver tanto doenças cardiovasculares, doença pulmonar, diversos tipos de câncer. Só que sim, também tem um componente genético aí e outras exposições que a gente tem ao longo da vida. No final, acaba sendo um pouco a loteria, né? Você pode ser um privilegiado que não vai desenvolver nenhuma dessas doenças, mas você está aumentando exponencialmente a sua chance de desenvolver essas doenças. Não dá para saber, né, doutora? Agora, no caso, para essas doenças que você mencionou, né, elas têm cura? Tem tratamento? A partir de que estágio de diagnóstico as doenças elas são possivelmente curadas ou se chegando em algum estágio até inicial são mais difíceis o tratamento? A doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é a principal doença que a gente trata do pneumologista, ela não tem cura. A partir do momento que você diagnosticou que o paciente já tem uma determinada lesão no pulmão causada pelo cigarro,
a gente não tem mais como reverter essa lesão. O paciente parando de fumar, fazendo tratamento adequado, acompanhamento, ele pode impedir que haja uma nova progressão dessa doença e, por exemplo, que ele evolua com necessidade de oxigênio, entre outras coisas. Mas ela não tem cura, você não tem como retornar ao que era o seu pulmão previamente. Os cânceres, aí depende muito, mas no geral, todos esses cânceres, pulmão, bexiga, boca, laringe, que são extremamente associados ao cigarro, descoberto em estágios iniciais, sim, eles têm potencial de cura. Mas, assim, geralmente é muito difícil você detectar esses cânceres, principalmente falando do câncer de pulmão, até é um câncer que é difícil diagnosticar em estágio inicial. Geralmente, quando você diagnostica, ele já tem uma lesão bem extensa, já tem... E aí você diminui muito a sua chance de cura. Mas, sim, diagnosticado em estágio inicial é possível de cura, assim como outros tipos de cânceres associados. Certo. No caso, doutora, do cigarro eletrônico, né, que pegou muitos jovens que acham que o cigarro eletrônico não tem nenhum malefício, não apresentam nenhum risco à saúde. É verdade isso? Quais são os riscos, os malefícios do uso do chamado vape, por exemplo? Infelizmente, isso é um mito. O cigarro eletrônico está muito associado, inclusive existem muitos tipos de cigarro eletrônico, inclusive no Brasil, como não é algo legalizado, assim, oficialmente regularizado. Então, assim, tem muitos tipos diferentes que vêm de vários países, vários locais diferentes. E, assim, muitos cigarros eletrônicos têm uma quantidade muito maior de nicotina do que o próprio cigarro normal, então tem um potencial viciante muito maior. Além do fato de que muitas vezes muitos desses cigarros a gente não sabe nem direito quais são os componentes que estão, então eles trazem todos os tipos de possíveis malefícios ainda maiores do que o cigarro. Então isso é mito, além de potencial viciante maior, ainda você tem uma chance de lesões maiores. A gente tem casos, principalmente em outros países, relatados na literatura, e que a gente está começando a ver também aqui no Brasil, casos inclusive de pacientes jovens evoluindo com lesões pulmonares graves por causa do cigarro eletrônico. Nossa, muito sério. Agora, doutora, para a gente finalizar, qual a importância de campanhas de conscientização, como o Agosto Branco, por exemplo, né, que é um mês de conscientização do combate ao tabagismo, na sua avaliação? Eu acho bem importante, porque, assim, principalmente para a população mais jovem, ainda mais, assim, com essa questão do cigarro eletrônico, a gente tem, querendo ou não, a indústria do tabaco novamente tentando conquistar essa população mais jovem, talvez que não se interessasse pelo cigarro normal. Então é importantíssimo a gente conscientizar, lembrar de todos os problemas que o cigarro pode trazer, sim, para você, e conscientizar que existem, sim, modos de você parar de fumar, de você procurar ajuda médica, de você cessar o tabagismo. A gente tem algumas medicações que a gente pode auxiliar, terapia cognitivo-comportamental. Então, é muito importante essa conscientização, tanto a conscientização dos malefícios, relembrar sempre a população dos malefícios do cigarro, principalmente essa população mais jovem, lembrar que cigarro eletrônico pode ser ainda pior do que o cigarro normal, e lembrar que sim, existe tratamento, procure ajuda, procure um médico, procure um pneumologista, algum médico para te ajudar nessa cessação do tabagismo, que sim, é algo difícil, mas a gente tem métodos de te ajudar a cessar esse tabagismo. Então é importantíssimo essas campanhas de conscientização, sim. Com certeza, doutora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, esclarecer então esse assunto que é realmente muito sério. Muito obrigada. Imagina, obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Nós acabamos de conversar com a pneumologista, a doutora Juliana Pires. O Entrevista Especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este e outros programas. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.